Você já se perguntou o que aconteceu com os 12 apóstolos depois da ressurreição de Jesus? Eles o viram ressuscitado e a partir dali começaram a espalhar uma mensagem que mudaria o mundo para sempre. Mas qual foi o custo disso? A resposta é surpreendente e vai te marcar profundamente. Então seja bem-vindo ao Verbo Vivo. Aqui a palavra de Deus ganha vida. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos não se esconderam. Eles saíram pelo mundo enfrentando perigos, prisões, perseguições e até a morte. Eles não apenas acreditaram, eles entregaram tudo de si. E hoje você vai conhecer o destino de cada um dos 12 apóstolos e perceber que o evangelho que chegou até nós custou um preço altíssimo. Pedro, o pescador impossível que negou Jesus 3 vezes, se tornou um dos maiores pregadores da fé cristã. Ele evangelizou na Judéia, na Ásia Menor e chegou até Roma. Lá, ele foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como seu mestre. E seu martírio inspirou gerações e suas palavras ainda ecoam na primeira e segunda carta de São Pedro. João foi o mais jovem dos discípulos e também o último a morrer. É chamado de o discípulo amado. Foi preso e exilado na ilha de Patmos, onde recebeu e escreveu o livro do Apocalipse. Antes disso, ele pastoreou igrejas na Ásia, especialmente em Éfeso. Segundo os pais da igreja, ele morreu de velhice, mas depois também de muita perseguição e muito sofrimento. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Herodes Agripa mandou matá-lo com a espada por causa da sua pregação ousada. Está escrito lá em Atos 12. E o seu sangue foi derramado em Jerusalém. E foi aí o início da onda de perseguição contra os cristãos. André, o irmão de Pedro, foi um grande missionário. Ele levou o evangelho à Escócia, Rússia, Ásia Menor e Grécia. Na cidade de Patras, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Mas mesmo amarrado na cruz por 2 dias, ele continuava pregando aos que passavam ali na sua frente. E o seu legado ainda é lembrado na Europa como um símbolo de fé inabalável. Filipe evangelizou regiões da Ásia Menor e da Síria. Ele foi preso por denunciar a idolatria e também foi crucificado de cabeça para baixo, assim como o apóstolo Pedro, e ele foi crucificado em Herápolis, na Frígia, e até o seu último suspiro, Filipe anunciava Jesus como verdadeiro Deus. Bartolomeu pregou na Índia, Etiópia, Pérsia e Armênia. E segundo a tradição armênia, Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado por se recusar a negar a Cristo. O seu martírio brutal revela a profundidade da sua fé. Mateus, o ex-publicano, escreveu o primeiro evangelho. Levou a mensagem de Jesus à Etiópia e à Pérsia e foi morto por uma espada enquanto celebrava o culto com novos convertidos. O seu evangelho mostra claramente o Jesus Rei, o Messias prometido. Tomé, famoso por duvidar, mas depois ele se tornou um dos mais ousados. Ele evangelizou a Índia, onde existe até hoje a igreja, em homenagem a ele. Ele foi morto por soldados com lanças enquanto orava. Tomé, ele viu Cristo ressuscitado e viveu o restante da sua vida como se nada mais importasse além dele. Tiago, filho de Alfeu, pouco mencionado na Bíblia, mas segundo registros históricos, ele liderou a igreja em Jerusalém. Foi apedrejado até a morte por se recusar a negar Jesus diante do Sinédrio. Simão, o Zelote, viajou pregando com Judas Tadeu, passando pelo norte da África e pela Pérsia. Foi martirizado e possivelmente cerrado ao meio ou crucificado. Ele foi um ex-revolucionário que entregou sua vida por um reino eterno. Judas Tadeu pregou na Síria, Mesopotâmia e Pérsia. Foi morto com machados por sacerdotes pagãos ao declarar que só Jesus é o seu Senhor. É lembrado por sua carta na Bíblia, chamando os cristãos à fidelidade e à verdade. Judas Iscariotes foi o traidor. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata e depois, tomado pelo remorso, tirou a sua própria vida. Seu lugar foi ocupado por Matias, escolhido entre os discípulos fiéis para completar os 12. Esses homens simples mudaram o mundo, não porque eram fortes, mas porque andaram com Jesus. Eles viram a verdade, deram a vida por ela. Você pode estar pensando, eu não sou como eles, mas lembre-se, eles também duvidaram, caíram e erraram. Mas o que Deus fez? Mas Deus os levantou. Quer fazer o mesmo com você? O evangelho chegou até nós porque alguém pagou o preço. Agora somos nós que devemos levar essa luz adiante. Você está disposto a viver com essa mesma paixão? Então, se essa palavra falou ao seu coração, comenta aqui. Quero viver com a fé dos apóstolos.
se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa lembrar do poder do Evangelho. E nunca se esqueça, Jesus continua chamando discípulos e Ele chama você.